nosso programa 13, o Kepi Explica. O tempo passa tão rápido, Dr. Julieta, que a gente esquece que os programas do Dr. Kepi, de muitos anos atrás, estão muito pertinentes hoje em dia. E a gente estava falando no último programa muito sobre essa coisa da psicossomática, né? Problemas psíquicos que o ser humano tem. E isso está real. A gente cria muitas dificuldades por causa de nossas atitudes, nossos hábitos, nossas ideias erradas, que têm origem dentro do ser humano. Mas Dr. Kepi, a genialidade do trabalho dele, que ele aplica esses princípios psíquicos para a sociedade também. Porque a gente tem uma sociopatologia. Obviamente, a sociedade está criada por o ser humano. E o ser humano vai colocar a patologia dele inconscientizada dentro dos sistemas, programas, políticas dele. Então, a nossa sociedade é uma reflexão desses problemas psíquicos dentro de nós. Então, é muito importante esse aspecto do trabalho do Dr. Kepi, que ele vai explorar um pouco. E você pode notar, Dr. Julieta, que a gente vive num mundo muito perturbado, né? Que não é normal. Por isso, a gente não sente bem quando a gente vê injustiça ou crueldade. A gente se dá uma consciência muito negativa para nós, mostrando que essa sociedade está doente também. Então vamos ouvir esse primeiro trecho e vocês vão entrando em contato com esse estudo que o Dr. Kepi fez da patologia do poder. Então, dando seguimento ao nosso programa dessa noite, eu gostaria de levantar aqui, Dr. Kepi, a questão da sociopatologia influindo naquilo que o senhor falou no começo do programa, nas doenças orgânicas em geral, nas psicossomáticas, no estresse. Então, o que a gente verifica é que precisou haver uma junção das suas descobertas no campo da psicopatologia individual e da sociopatologia, dos problemas sociais. Em alguns livros, o senhor menciona que, no momento, a patologia da sociedade é uma causa muito importante nas tensões e nos problemas dos indivíduos. Então, como que é possível tratar na psicanálise ou na psicoterapia um problema que tem causas também ramificadas na sociedade? Porque diz um ditado que o poder enlouquece a pessoa, né? Uhum. Enlouquece. Eu acho que o senhor mostra que o poder dá chance à pessoa de manifestar a loucura. Isso. A pessoa fora do poder, ela geralmente é bem adaptada à sociedade, ela é uma pessoa que vai levando a vida. E às vezes uma pessoa sobe ao poder e se torna uma verdadeira fera. Olha, lembrando na história, Adolfo Hitler, aquele outro Stalin, né, citando exemplos de pessoas que morreram. Até o Stalin era seminarista, né, lá daquela religião ortodoxa na Rússia. E quando ele se tornou lá o chanceler, o presidente, ele se transformou numa verdadeira fera. Por quê? Porque acontece um fato interessante. Se a pessoa tem, assim, vamos dizer, um certo controle na vida social, se ele consegue ser controlado pelas circunstâncias sociais, porque a sociedade é mais sã do que o indivíduo, né? Do que a pessoa individualmente. Então, a sociedade faz uma certa pressão e segura a pessoa. Agora, se a pessoa sobe num poder muito grande que se torna acima da estrutura social, então, se ele é muito doente, ele pode fazer desordens extremas. Como o Reagan, quando chegamos nos Estados Unidos, Cláudia, o Reagan com a Reaganomics, que era aquela questão da especulação, né? Especulação à solta nas bolsas. E agora consideram o tempo dessa economia do Reagan o pior tempo que os Estados Unidos tiveram e que agora o Clinton está tentando recuperar com
estão, vamos dizer, novamente incentivando a indústria, incentivando a agricultura, quer dizer, procurando desenvolver a economia, porque a especulação depende da economia. A especulação é mais nas finanças. Quer dizer, o indivíduo só pode ter dinheiro se ele produz alguma coisa. Ele não pode fazer dinheiro com dinheiro. Então aí se avoluma um número tão grande de dinheiro que leva o país ao desastre, né? À inflação, com todos esses problemas. Então é isso que eu estou dizendo, que é importante cada pessoa, principalmente a pessoa que vai entrar no poder, ele devia até ser obrigado a fazer análise, claro. Exato. Então o Platão, né, ele dizia assim, é terrível, mas o indivíduo, o rei, naquele tempo era monarca, era rei. O rei devia ser um sábio. Se ele não fosse um sábio, não poderia entrar no poder. Então, eu acho que isso vale atualmente. O indivíduo, para entrar no poder, ele tem que ser sábio, ele tem que conhecer, assim, assuntos gerais, um pouco de economia, um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco disso, um pouco daquilo, para ele não entrar só no campo e ficar naquilo ali. Aliás, eu ouvi o Friedman dizia que as pessoas mais difíceis de fazerem análise eram justamente os políticos, né? É o famoso psicanalista inglês. Estou imaginando agora, Dr. Julieta, um político em nossa análise em grupo. O que ele vai ouvir, né? Ou ela vai ouvir. Vai ser uma coisa muito até estressante para eles, por causa o que o Dr. Keppe estava falando, que o sistema do poder, ficando no poder, já mostra uma intenção. A pessoa quer ficar acima da sociedade, como ele disse. A pessoa organizando coisas na sociedade. E esse está muito problemático. Então, não é que o poder corrompe, como um ditado fala, né? Poder corrompe e poder absolutamente corrompe absolutamente. Não é exatamente assim. O que o Dr. Keppe está falando, que esse desejo por poder já indica uma patologia da pessoa. Desejo de ficar acima da sociedade, né? E também que, como ele explica aí, né? Hoje, nós temos uma mudança social que está sendo muito nefasta para a nossa vida de forma geral. Então, a sociedade original, ela é mais saudável do que a pessoa sozinha. Só que hoje, até o Dr. Keppe recentemente falava isso, a sociedade está muito doente. Então, realmente, é muito difícil para qualquer ser humano ter um certo equilíbrio. Por isso, então, ele fala da necessidade de uma socioterapia, porque nem todo mundo tem condição de fazer psicanálise individual. Mas sim que seria relevante que as pessoas que pretendem dirigir, né, os caminhos da sociedade tivessem uma noção delas próprias e de uma porção de conhecimentos que são importantes, porque nossa situação está muito difícil. Ou seja, a gente não percebe nossa psicopatologia quando a gente tem uma posição de mais poder, incluindo dentro de uma casa. Se a gente não tem mais noção da nossa patologia, a gente pode corromper muita coisa, até dentro da nossa casa. Não? Então, no próximo trecho, vamos continuar aprendendo sobre essa sociopatologia e as doenças. Na Europa, em geral, lá no primeiro mundo, seja Inglaterra, seja Alemanha, seja França, que são os países mais desenvolvidos, eu acho que lá, Suécia, né, lá no norte, eu acho que no primeiro mundo, o que caracteriza o primeiro mundo parece um grande sanatório lá, um grande hospital. O indivíduo do primeiro mundo parece tudo meio assim, neurótico, compreende? Esquisito, você não acha, Cláudio? Então, eu justamente estava ansiando poder revelar isso aos telespectadores brasileiros, né? Que idealizam muito o povo do primeiro mundo, por exemplo, o inglês, né? Parece tão, um sujeito tão seguro de si, tão capaz. E a gente vê que o povo inglês é um povo que sofre tremendamente, muito inseguro, complexado, é um povo pobre. A maior parte do povo inglês é pobre, tirando alguma minoria que tem muito dinheiro. A população em si é pobre, é violenta,
tem problemas de droga e de alcoolismo intensamente. Então é um povo muito sofrido, triste, isolado, hipocôndrico, xenófobo. Cláudia, Então, principalmente o inglês é o povo mais violento, hein? Muito agressivo, muito Um violento. americano me falou o seguinte, o Steve, falou, olha, o povo mais violento que tem no mundo não é o alemão, é o inglês. Então, os Estados Unidos foi formado pelo inglês, pelo alemão, pelo escocês, né, principalmente irlandês. Então, a base americana, a civilização americana é agressiva por causa da origem que teve. Então, Agora, então, quero dizer o seguinte, se ele é agressivo, é um povo assim, vamos dizer, paranoico. isso. E o povo paranoico, aí é a nossa desvantagem. Ele chega aqui no Brasil e fala, você é brasileiro aí? Oh, sim, senhor, compreende? Esse Projeta que é o todos problema. os problemas. Essa E o atitude... brasileiro morre de medo, abaixa a cabeça, sim, você é meu chefe, você é meu colonizador. Eu acho muito importante que nós possamos trazer para a comunidade brasileira essas noções da ciência. São ciências que estudam a psique dos povos. E nós fizemos descobertas que são de extremo valor. Por exemplo, o povo brasileiro não precisa ter nenhum complexo de inferioridade em relação ao primeiro mundo. Mas sabe, cara, quando eu atendo aqui, né, o cliente brasileiro, eu preciso até ter um certo cuidado para, em geral, assim, levantar, estimular, assim, para dar incentivo para ele. Agora, nos Estados Unidos, Cláudia, na Inglaterra, quando falava assim, olha, você pode ter uma inveja, né, um problema de inveja. Quem? Eu? Nunca! What? Exato. É, aquele espanto, aquele choque, como eu, o grande, o perfeito, quem é você aí? Né? Então, mas eu quero dizer que a patologia, vamos dizer, do primeiro mundo é essa. É a arrogância. É o mundo, o primeiro mundo achar que o terceiro mundo, por exemplo, o Brasil, deve a eles, que o Brasil depende deles. Mas o Itamar, agora, fazendo a moratória lá em Minas Gerais, derruba a Bolsa de Nova York, quem depende de quem? Quer dizer, o primeiro mundo depende do terceiro. É isso que eu quero que o povo brasileiro pense mais nisso, para deixar, assim, de ser tão, vamos dizer, ingênuo em relação ao primeiro mundo. Olha, o primeiro mundo depende de nós, e não a gente do primeiro mundo. Então, Dr. Kepp, eu acho que... Nós somos nós amálgama. somos psicopatologistas, né? Nós estamos dizendo a patologia dos povos. E eu acho que essa amálgama, né, entre a psicopatologia individual e a social é de extrema importância para vocês todos compreenderem, porque a gente não pode separar. Então, não, isso é um problema social, isso é um problema da economia, não, isso é um problema do indivíduo, isso é um problema do médico, da parte orgânica. O ser humano é um ser humano integral, é um ser humano que sofre com tudo, ou se alegra Agora, com tudo. para ele sarar, ele tem que ver o problema dele. Exato. Well, eu sou pessoa do primeiro mundo. Eu posso dizer que tudo que o Dr. Kepp está falando lá, eu aprendi aqui. Essa questão. Quando eu cheguei aqui no Brasil, alguns anos atrás, me lembro, o Brasil estava pagando $1 bilhão por dia para os bancos externos, né? Então, essa questão que o terceiro mundo está trabalhando para o primeiro mundo está muito, na verdade, real. A gente tem uma ideia lá da especulação que ele falou no último trecho. Essa coisa de especulação, né? A gente tem esse lema lá, né? Ganhar dinheiro quando você está dormindo. Então, você está dormindo, mas alguém está trabalhando por isso. Então, essa coisa está muito sério. E quando eu cheguei aqui, muitos brasileiros perguntaram para mim, mas você mudou do Canadá para cá? Por quê? Eu fui tão surpreso nessa pergunta. Como assim? Você não tem nada aqui que vale a pena de ter? Não? A ideia brasileira que, nesse período, não, alguns anos atrás, está mudando um pouco, não, por causa do trabalho do Kepp e Pacheco, História Secreta do Brasil, etc. A ideia foi que nada bem sai do Brasil. Como assim?
É uma coisa, trilogia daqui. Eu estou aqui por causa da coisa brasileira, não por causa da coisa canadense. Então é importante para brasileiros de perceber que tem muito de valor aqui, muito. Então, essa conscientização também que a doutora Cláudia faz no livro História Secreta do Brasil, mas eu acho que isso aplica para toda Latinoamérica, né? Eu sou colombiana também, morava na Espanha quando conheci o trabalho do Dr. Keppe e eu fiquei e continuo, né? Muito encantada de ver o nível de conhecimento e eu admito e sei que tanto o meu país quanto o Brasil tem problemas seríssimos, mas ao mesmo tempo o país tem umas qualidades que são muito interessantes. Então, como ele falou, nós somos muito ingênuos porque não temos consciência da nossa própria patologia e não damos esse valor a tudo que acontece aqui no Cono Sul, né? Como falam. É como o brasileiro não acredita nas coisas bonitas aqui, espiritualidade, coisa da amizade, coisa da dizer bem-vindo para todo mundo. Não dá valor para isso, não dá valor para essa agressão e dinheiro e exploração do primeiro mundo. Inclusive a capacidade e a importância do trabalho, porque nós temos bastante problema nessa questão, né, em Latinoamérica. Então, uma coisa para ver e saber que nós podemos realizar, sim, mas nós temos que aceitar. Então, no próximo trecho, Dr. Keppe não fica nunca apenas numa crítica por crítica. Ele traz propostas muito interessantes sobre como fazer essa socioterapia. Então, tem alguns princípios que ele vai explicar. A proposta que eu faço, olha, isso eu tenho falado várias vezes. Por exemplo, 3 elementos básicos que o ser humano tem deviam ser gratuitos. Por exemplo, alimento, pelo menos o alimento básico, vamos dizer o trigo aí, o alimento para a pessoa se alimentar, não morrer de fome. Isso devia ser gratuito. O indivíduo colhe da terra, né, o alimento gratuitamente. Toda a sociedade devia ter gratuitamente o alimento. Pelo menos o básico. O outro básico é a questão da casa, do teto. Todo indivíduo devia ter um teto. Por exemplo, no Brasil tem as favelas. As favelas podem acabar, Léo, num ano. Se, por exemplo, der meios do indivíduo ter tijolo, ter cimento, ter telha para fazer a sua construção. E os próprios fabricantes vão se unir, se o governo, a prefeitura, sei lá o quê, se unisse para, e daria de graça até para o pessoal fazer as suas construções, ter as suas casas de graça. Portanto, olha bem, alimento devia ser gratuito, o teto devia ser gratuito, e o que mais? A roupa fundamental. Agora, se o indivíduo quisesse ter carro, ter uma casa melhor, ter isso, ter aquilo, aí compraria educação com o dinheiro também, dele. talvez a gente pudesse incluir claro, isso, né? E a saúde. Agora, quem ouve o senhor falar, Dr. Keppe, que tem conhecimento do movimento dos intelectuais portugueses, do chamado Quinto Império, que todo intelectual português, ou todo estudioso de Camões, de Fernando Pessoa, do Agostinho da Silva, que veio para o Brasil e fundou tantas universidades, sabe que o que o senhor fala é mais ou menos uma concretização, uma consumação desses ideais que essa tradição Que um dia lusitana, serão lusófona, realizados, não é isso? gostaria de ver realizados, principalmente no Brasil. Serão realizados, O claro. senhor sabia que o Agostinho da Silva colocou que aqui no Brasil seria realizado, não só ele, como muitos outros intelectuais, profetas, poetas, que no Brasil seria realizado esse modelo de justiça social. Então, quando ele conheceu o modelo de empresas trilógicas e da sua economia, ele falou, mas então, será que nós já estamos vendo esse modelo do Quinto Império sendo realizado na prática? Aliás, ele é o patrono da Associação Stop a Destruição do Mundo, né? Embora já falecido, ele é o patrono. E eu acho que quem tem ideais de justiça, e mesmo os partidos de esquerda, ou mesmo os de direita, né, que são nacionalistas, querem a soberania de uma nação, todo mundo que quer uma vida decente entende essa proposta que o senhor está colocando.
Então, eu acho que nós não faltarão as oportunidades para a gente explicar mais sobre essas ideias. Esse assunto é assunto que eu chamo da patologia social, sociopatologia. Quer dizer, nós temos que, vamos dizer, com o nosso trabalho, não só levar consciência para cada um da sua patologia. Quer dizer, cada um vê seus próprios erros, seus próprios defeitos, mas também os defeitos da sociedade, para fazer uma sociedade perfeita, uma sociedade justa. Exato. Só um minutinho. Como a gente vai pensar sobre comida grátis, moradia grátis, vestuário, roupas grátis? Quando você... Eu fiz uma palestra sobre isso recentemente, na verdade. Quando você pensa sobre isso, algumas pessoas pensam, não, mas isso é comunismo. Dando tudo para essas pessoas, esses vagabundos que não querem trabalhar. Não, é muito importante de perceber uma coisa metafísica aqui. Dr. Keppe não está dizendo que dá para todo mundo de qualquer forma. Pessoas precisam trabalhar. Parece uma coisa segunda. Primeira coisa, que o ser humano está superior do dinheiro. Está superior da comida. Comida é uma coisa necessário, mas está inferior do ser humano. Então, Dr. Keppe está levantando o ser humano na dignidade dele, que ele está mais importante. Então, a sobrevivência do ser humano não deve depender do dinheiro ou recursos financeiros. Imagina, a gente tem crianças no mundo dormindo com fome. Eu me lembro, uma de nossas professores estava fazendo uma aula lá no Campo Quira para as crianças na escola, falando sobre alguma coisa sobre fotografia, né? E uma aluna disse, professor, não estou querendo saber como focar uma câmera, eu estou com fome. Então, é uma coisa que atinge nosso coração, né? Como a gente pode colocar a sobrevivência do ser humano sujeito do dinheiro? Então, por isso o Dr. Keppe está falando, não de dar tudo grátis sem trabalhar, pessoas precisam contribuir, obviamente. Mas esse é um outro problema. Principalmente, primeiro, a pessoa precisa sobreviver porque o ser humano está superior a essas coisas materiais. E se a gente não percebe isso, a gente está muito fora, gente, muito fora. Então, uma questão de, como ele colocou aí no final, né, de justiça social. Então, esses três elementos básicos, todo ser humano tem direito e precisa ter isso garantido para até a sociedade como um todo evoluir. E sempre temos que considerar que tem pessoas que elas precisam de auxílio, precisam de caridade dos que têm mais condições e da sociedade como um todo, como um conjunto, e que, embora pareça uma coisa meio secundária, existe muita pesquisa demonstrando que garantir essas condições de teto, de vestuário e de alimentação é um fator, sim, fundamental para o desenvolvimento de muitas outras questões sociais. Você estava falando sobre a questão do dignidade, vamos dizer, do ser humano, né? Que nós não deveríamos ser sujeito da coisa do dinheiro. Pensa sobre educação no mundo, né? Se a pessoa não tem acesso à educação, como essa pessoa vai ter possibilidades? Então, se a gente pensa sobre qual é a população aqui, 220 milhões de pessoas no Brasil, quanto potencial que a gente está deixando para trás por causa não tem possibilidade de desenvolver? Para todos nós, né? A gente tem tantas possibilidades de desenvolver nosso país aqui, mas a gente precisa ajudar. Tem pessoas que precisam de ajuda, como o Dr. Julieta estava falando, então é a responsabilidade de nós, com mais capacidade, de tentar criar uma oportunidade para eles de sobreviver também. E você vai notar, qualquer pessoa tem possibilidade de contribuir com oportunidade. Não necessariamente o top
de produção, mas tem possibilidade de contribuir, sim. Yeah. Então, no aspecto médico, por exemplo, Rich, está demonstrado que crianças que não têm uma nutrição adequada durante o período de formação, depois elas dificilmente se recuperam, dificilmente têm um desenvolvimento cognitivo adequado. Então, isso é urgente, tem que ser feito no momento sério, né? Por vezes pensamos, não, isso vai ser apenas no futuro. Nós, agora, temos responsabilidade e podemos fazer muita coisa que parece pequena, mas não é. O bem sempre vai fazer diferença. Sim. E não é verdade, Dr. Julieta, que alguns doenças começam por causa da malnutrição. A pessoa não tem condições de superar coisas, né? Sim, imagina, até pode ter a escolinha, né? Lá nos lugares do interior, mas ela nem tomou um café. É difícil, né? São paradoxos que são da realidade, que nós precisamos tratar. Não é problema de concentração, problema de nutrição, muitas vezes. Então, está óbvio, né? Qualquer pessoa com coração vai perceber que a gente não vai ter paz sem essa justiça social. Justiça social está muito importante e a gente pode alcançar isso por essas ideias que Kepi está propondo. Então, até a próxima vez. Tchau. Apoio Cultural Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepi e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Kepi Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.